Nessa parte eu quero me deter um pouquinho mais em Mateus capítulo 25, onde fala sobre a parábola das 10 virgens. Tá? E aqui é um capítulo também dessa parte profética de Mateus, porque Jesus diz aqui no versículo 1, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, ou seja, alguma coisa que está acontecendo no futuro, em breve, né? Estará acontecendo. É que Jesus compara a igreja e coloca ela numa situação especial de um casamento onde nós temos 10 noivas, 10 virgens, e um noivo só. Né? E são todas noivas. Primeira coisa a notar que todas são noivas. Tá? E como é que acontecia o casamento no tempo de Jesus? Eles tinham um dia mais ou menos acertado, né? A noiva se preparava com a sua família, a família se preparava com seus convidados, e numa época mais ou menos acertada, o noivo tinha a iniciativa de ir até a casa da noiva. Ele saía numa procissão com seus amigos, e alguém estava sempre vigiando, né? A hora que o noivo ia chegar. Então ele ia lá, buscava a noiva e a família dela, e eles iam para a casa dele, onde acontecia a cerimônia, a festa de casamento. Então alguém ficava vigiando e de repente, quando o noivo aparecia com a sua comitiva lá no horizonte, alguém dizia: lá vem o noivo, olha o noivo! E era aquela correria, aquele alvoroço, e começava aquela procissão de volta até a casa do noivo, onde ia acontecer a festa, onde eles iam então morar. Era assim que a coisa acontecia. Tá? Acontece, né, que nesse caso o noivo demorou um pouquinho mais. Ele vem mais tarde. E o que aconteceu com essas noivas? Elas cansaram de esperar, todas elas. Só que 5 delas eram prudentes. E elas tinham uma reserva de óleo para poder esperar o noivo, mesmo que fosse a noite toda até a madrugada de outro dia. Elas estavam preparadas. As outras não se preocuparam muito com isso. E a palavra diz aqui que elas eram nécias. Gente, Jesus fala isso sobre a igreja. E parece assim que alguém poderia, quem sabe muito desavisadamente, achar que Nécio até pode ser um nome bonito, botar no filho, né? Ô, seu Nécio! Né? Nésio, tem gente com esse nome, mas não é Nécio. Vai olhar no dicionário para ver o que significa Nécio. É a palavra mais dura que Jesus disse sobre a igreja em todas as escrituras. Nécio significa inepto, estúpido, imbecil, burro, ignorante, tudo isso. Jesus está dizendo que a metade da igreja é assim, estúpida, imbecil, inepta, né? Sem condições. Por quê? Porque podia ter uma reserva de óleo, de unção, de vida, mas não estão nem aí. Não estão nem aí. Todos se cansam de esperar. Parece que ele não virá nunca, mas ele diz que vem, aí ele vem sim. Jesus vem. Ele pode demorar, ele pode tardar um pouquinho, mas se você estiver preparado, se você estiver dizendo, como diz no final do texto aqui no verso 13... vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Se você estiver preparado, se você estiver levando uma vida com o Senhor, você vai estar preparado e vai entrar nas bodas. Então, quando alguém gritou: olha, lá vem o noivo, elas queriam primeiro pegar emprestado a unção, o óleo das outras. Não. Isso é uma coisa pessoal, é individual. Você não pode passar a sua unção para outro. Você não pode passar o seu zelo, o seu cuidado, a sua fidelidade para outro, para seu filho, para sua esposa, para seu marido. Isso é uma coisa sua. Então, cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um tem que estar preparado para esse dia. A hora que aparecer, né, o raio nos céus, né, aquela chamada gloriosa, então você tem que estar preparado para ir. Né? Agora, se você é nécio, cuidado,
Porque você vai ficar, a porta vai se fechar e o Senhor vai dizer para ti, olha, eu nem te conheço. Eu nem te conheço. Aí, o que vai acontecer com a metade que fica? Essa metade que fica entra no período de 7 anos aqui na Terra. E a palavra diz lá em Apocalipse, no capítulo 13, que o anticristo, nesse período, vai receber poder e autoridade para destruir tudo que lembra a Deus. Ele vai se levantar contra tudo que lembra a Deus, contra templos religiosos, contra literatura, música, tudo que lembra a Deus, todas as igrejas serão destruídas. Ele vai mudar os tempos e as leis, diz em Daniel, e você vai ter que aceitar a marca da besta. Ou morrer como mártir para então, sim, ganhar a sua salvação. Enquanto que o propósito maior do Senhor é a festa de casamento, são as bodas do Cordeiro. É para isso que ele nos fez igreja. Tem muita diferença, sim, eu sei que o Senhor dá um valor tremendo para aqueles que não abrem mão da sua vida, da sua existência, por amor a Ele, sim. Eu mesmo digo, né, uma pessoa que para mim foi exemplo de vida foi o meu avô. Ele foi um evangelista, assim, de coração, ele não tinha muitos recursos, mas quando eu era pequeno, ele comprou um equipamento de projeção de slides e ele botava um lençol na área da casa, aqui em Tramandaí, no verão, convidava a vizinhança, os vizinhos levavam as cadeiras e ele passava filmes evangélicos, de evangelismo, de história bíblica. Era uma pessoa que não tinha nenhum português direito, mas ele falava do amor de Deus. Agora, o meu avô amado, querido, que foi a pessoa mais próxima de Deus que eu conheci, assim como o meu sogro e a minha tia Marta, né, que são as 3 pessoas que eu tenho como referência na minha vida, de pessoas que são próximas de Deus. O meu avô nunca derramou uma gota de sangue pelo Evangelho. Ele não é um mártir. Ele não é como aquelas pessoas que viram sua família ser decapitada, devorada em arenas, perseguidas e mortas, perderem as suas propriedades, serem presos na cortina de ferro e agora nos países islâmicos, sendo mortos pelo Evangelho. Esses têm um valor precioso para Deus, mas, amados, nós somos chamados para ser igreja. Não queira fazer parte dessa metade que fica e depois vai ter choro e ranger de dentes, essa metade que fica e depois, para ser salva ainda, terá que pagar com a própria vida, com um grande sacrifício, para não aceitar a marca da besta e poder ser salvo e completar aquele selo dos mártires que estão debaixo do altar. Não seja nécio. Aplique a sua vida agora, nesses tempos, o tempo se aproxima, não falta mais nada acontecer, nós estamos aí nos últimos momentos dessa dispensação dos gentios da igreja. E o arrebatamento ele vem, esteja preparado para isso. Esteja preparado, não importa se você acredita no meio ou no final, esteja preparado para a qualquer momento sim você estar na presença de Deus. Seja pelo arrebatamento, seja pela sua partida desse mundo. Esteja preparado. Não descuide da sua santidade, não caia no vício do pecado, do erro, mas entregue a sua vida para o Senhor, anda com Ele, ser fiel, seja achado fiel, como diz uma música do Asaf Borba, né? Quero ser achado fiel. Que Deus nos dê graça, nos ajude e que nós possamos fazer parte dessas 5 noivas prudentes que estão aguardando, né? Ainda que durmam, ainda que desanimem um pouquinho, mas elas estão sim preparadas, elas têm unção, elas têm azeite na botija para esperar a vinda do Senhor. Deus te abençoe, graça de Deus com a tua vida.